Fala aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora lá para mais um vídeo. Após 2 dias sem postar vídeos em função de problemas técnicos, estamos de volta. E hoje eu preciso avisar que o assunto é um assunto que pode ser sensível a algumas pessoas. Então, se você tem algum tipo de problema com o assunto de assédio, então, por favor, repense antes de ver esse vídeo, pois ele pode ser motivo de gatilhos para você, ok? Coloque a sua saúde mental e psicológica em primeiro lugar, tá bom? Dito isso, vamos lá então. O que está acontecendo, Rodrigo Borba? Na semana passada eu fiz um vídeo falando a respeito da morte do Cid Moreira. Eu acho que foi nessa semana. Fiz um vídeo falando a respeito da morte do Cid Moreira e do problema que isso causou na justiça, pois ele havia deserdado os 2 filhos em seu testamento, tá ok? Dito isso, um dos seus filhos, que por sinal é um filho adotivo, o Rogério, recentemente deu uma entrevista onde ele disse que durante muitos anos ele foi vítima de abuso por conta do senhor Cid Moreira. Pois é, galera. O que aconteceu? Eu vou contar pra vocês logo, mas antes, dá uma olhada aí, vê se você já tá inscrito no canal, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante, beleza? Tô quase lá, tô quase nos 300 inscritos, então se você ainda não tá inscrito, me faça feliz, vai, clica no botão inscrito, inscreva-se, tá bom? O que tá acontecendo então? O lance é o seguinte, ele deu uma longa entrevista dizendo que em 1990 ele passou a trabalhar com o Cid Moreira. Ele era filho de uma... Cid Moreira era casado com uma tia dele, então ele foi ao Rio de Janeiro passar alguns dias ali na casa da tia. O Cid Moreira gostou muito dele e convidou ele para trabalhar como seu assistente. Ele era o cara que carregava mala, acompanhava o Cid em tudo que era lugar, né? E os pais deles não fizeram qualquer tipo de objeção, afinal de contas era uma boa oportunidade para o garoto, né? Ter um bom emprego, trabalhar com uma pessoa famosa e tocar a sua vida. Pois bem, tudo estava indo muito bem, né? O garoto ele acompanhava o Cid Moreira em todas as situações, lembrando sempre que isso segundo ele mesmo, segundo a entrevista que ele deu, tá ok? Então ele acompanhava o Cid em tudo que era lugar, ele passou a ser conhecido como o garoto do Cid, pois todas as viagens eles iam juntos, ficavam juntos no quarto, tudo certinho, até que um dia ele estava na casa do apresentador e ao passar em frente à sauna viu o Cid Moreira completamente nu, sem absolutamente nenhum tipo de roupa, e aquilo deu um choque nele, pois segundo ele, na época ele ainda tinha 14, 15 anos, ele era um garoto muito ingênuo, ele não tinha esse tipo de malícia ainda, e aquela imagem chocou ele de alguma forma. Imediatamente ele saiu correndo e alguns minutos depois ele ouviu um grito vindo da sauna e correu até o local, pois ele imaginava que Cid pudesse ter algum tipo de problema e ter se machucado. Eis que chegando ao local ele presenciou o apresentador, né, fazendo justiça com as próprias mãos. Pois é. E o urro foi no momento em que ele chegou ao clímax. Bom, galera, aí depois desse incidente, digamos assim, desse fato, ele percebeu que aquilo ali era algo corriqueiro, que todos os funcionários da casa já estavam acostumados com aquilo ali. Então ele era uma pessoa que, segundo o Rogério, sempre lembrando isso, segundo o Rogério, ele era uma pessoa viciada em sexo. Então o Cid tinha o hábito de fazer isso. Passado algum tempo, Cid começou a convidar o rapaz a fazer sauna junto com ele, né? Então você já vai vendo onde é que essa história vai parar. Eis que um belo dia, Cid teria pedido a ele para ajudá-lo ali naquele processo manual, né, para a sua autossatisfação. Segundo o Rogério, ele não entendeu naquele momento que aquilo era o que é, uma espécie de abuso. Então ele foi lá, ajudou o Cid naquela situação e a partir daquele momento aquela situação passou a ser corriqueira, né? Em algumas semanas não tinha, em outras semanas tinha 3, 4 vezes na semana. E o garoto até então, por se dizer muito ingênuo, não via aquilo como o que ele realmente é. Então aquela situação durou anos.
Durante esse período, né, em que o Rogério começou a acompanhar o Cid, por conta desse burburinho de o garoto do Cid, não sei o que, Cid Moreira resolveu adotá-lo, né, e fez todo o processo legal e adotou-o. Só que ele só foi adotá-lo, a adoção foi efetivada realmente quando o garoto já tinha 25 anos. Então passou-se todo esse período aí sem que o garoto fosse legalmente filho de Cid Moreira. Então o garoto sofreu esse tipo de abuso durante todos esses anos. E isso só teria parado em 2004, quando o garoto quis assumir um relacionamento, o Cid ficou com ciúme e pediu que ele deixasse a casa, né? Demitiu ele, enfim, romperam relações. Em 2014, Cid Moreira mandou um e-mail ao garoto dizendo que ele estava então rompendo, que ele havia tentado, melhor dizendo, que ele havia tentado anular a adoção, mas não conseguiu, e que em virtude daquilo ele estava colocando em testamento que não iria deixar um centavo para o rapaz. Isso tudo segundo ele mesmo. Sempre bom lembrar, né? Afinal de contas, Cid Moreira não está mais aqui para poder se defender desse tipo de acusação que é seríssima. Ele afirma não poder dizer se Cid é ou não homossexual, mas ele disse que durante esse período esse tipo de situação aconteceu e que ele só trouxe à tona agora, pois agora ele percebeu o que estava acontecendo naquela época com ele e que tudo isso obviamente trouxe problemas psicológicos para ele. E hoje ele tem um relacionamento homoafetivo e não se sente ainda à vontade para ter relações, né? Ele se julga uma pessoa assexuada, tudo isso em virtude do acontecido. Também disse nessa entrevista que ele já se juntou ao seu irmão Rodrigo, esse filho biológico de Cid Moreira, para contestarem o testamento na justiça e tentar a anulação do testamento para que eles possam ter acesso aos bens do pai. Então, galera, é um assunto, como eu disse, muito delicado, principalmente pelo fato de que o Cid Moreira não pode mais se defender, ele não está mais aqui, né? E esse tipo de acusação vir à tona somente agora, após a morte dele, né? É estranho, né? O rapaz, ele deveria ter feito essa acusação antes, não deveria ter esperado o pai morrer. Porque isso coloca um asterisco, né, nesse tipo de denúncia que é seríssima, que tem sim que ser investigado, mas que em virtude da pessoa que cometeu não estar mais aqui, perde um pouco a força, né? Ainda que tenha causado inúmeros traumas a ele, segundo ele mesmo, fica estranho ele só falar isso agora em meio à discussão do testamento. Então as pessoas se perguntam se ele estivesse no testamento, ele teria feito esse tipo de denúncia? Que prova que ele tem? Então, não estou aqui colocando em xeque a denúncia feita por ele, mas eu acho que essa denúncia deveria ter sido feita antes, né? Então, se desde 2014 ele sabia que estava fora do testamento do apresentador, por que ele já não fez a denúncia? Aí daria tempo, inclusive, a Cid de se defender, né? De não ter a sua imagem arranhada após a sua morte. Afinal de contas, vai investigar de que jeito isso? Não tem como investigar, né? De qualquer forma, é muito triste ver esse tipo de situação acontecendo, né? Cada vez mais denúncias parecidas como essa vêm à tona. Eu ainda vou fazer um vídeo falando a respeito do P. Diddy, que está acontecendo lá em Hollywood, mas é triste, é muito triste. E uma pena que a gente nunca vai saber se isso é efetivamente verdade, né? De novo, não estou colocando em xeque a denúncia do rapaz, ou estou, né? Mas essa história deveria ter sido feita a denúncia há muito tempo, pois já faz muito tempo que ele não é mais um adolescente, que ele já tem a consciência de que o que ele estava sofrendo era abuso. Então, ele deveria já ter feito essa denúncia lá atrás, né? Falar agora, depois que o Cid já morreu, até certo ponto não fica legal, né? Vamos ser sinceros. Não fica legal esse tipo de coisa, pois a pessoa não está aqui para se defender. Então, a denúncia deveria ter sido feita antes, pois agora fica esse enorme asterisco na vida e na carreira de Cid Moreira. O que você acha disso? Você acha que o rapaz só está falando isso porque ficou fora do testamento?
Ou você acha que só agora ele se sentiu à vontade para falar, exatamente porque o Cid Moreira não está mais aqui entre nós? Deixa aí nos comentários a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito disso, deixa seu like e principalmente se inscreva no canal, já estou quase lá, quase dos 300 inscritos, então dá essa forcinha aí, tá bom, galera? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo, um forte abraço e até lá!